irmãos estão aí? Então o Senhor ordenou que Josué desse continuidade, Moisés é morto, que eles então entrassem, cruzassem o Jordão e tomassem posse da herança, a terra de Canaã que Deus tinha prometido ao povo. Verso 10, então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Verso de número 12, quero que você preste muita atenção. Falou aos Rubenitas, a tribo de Ruben, e aos Gaditas, a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, dizendo, então nós temos aqui 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, e Josué fala a eles dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra, antes de atravessar o Jordão. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão, sem cruzar o Jordão. Porém vós passareis armados, na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés. Não foi Deus quem deu foi Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, sem cruzar o Jordão, para o nascente do sol, ou seja, a leste do Jordão. Os irmãos estão aí? Então, olha para mim aqui. Josué, ele está aqui relembrando essas 2 tribos e meia, sobre uma promessa que Moisés tinha feito a eles, depois de uma discussão que Moisés teve com os príncipes dessas tribos. Por quê? Porque depois de caminhado 40 anos no deserto, eles voltam novamente às regiões de Gileade, as regiões de Moabe, onde eles estão para entrar na terra. E os príncipes da tribo de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés, procura então Moisés, para fazer a Moisés um pedido. E qual é o pedido que eles fazem a Moisés? Moisés, nós não queremos atravessar o Jordão, nós não queremos entrar na terra de Canaã, nós queremos ficar aqui, nessa terra onde nós estamos. Que terra é essa? Preste atenção. Esta é a mesma terra de Moabe, que quando houve contenda entre os pastores de gado de Abraão, com os pastores de gado de Ló, você perceba que esse negócio de briga de pastor, não é uma coisa recente, né? Desde lá de Abraão e Ló já acontece. E os pastores de gado brigaram por quê? Porque era muito gado. E eles começaram a brigar por pastos. Então, Abraão fala assim ao seu sobrinho Ló: olha, vamos fazer o seguinte, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe o lugar para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. E então a Bíblia diz assim, esse é o termo que está escrito: então Ló ergueu os olhos e avistou as campinas de Moabe,
que eram verdes como o jardim do Senhor. Ló tinha muito gado. Ele vê campinas que são verdes como o jardim do Senhor. O que Ló pensou? É para cá que eu vou. Tá. O que é que tem na outra direção? O deserto. O deserto da Judeia. Então, se Ló vai para, olhando para o norte, se Ló vai para a direita, para o leste, para o nascente do sol, aonde estão as campinas de Moabe, então Abraão tem que ir para o outro lado, aonde está o deserto do Jordão, não tem nada ali. Os irmãos estão aí? E a Bíblia diz, olha que interessante, seduzido por essas campinas verdes, Ló começou armando a sua tenda. E ele foi armando a tenda, armando a tenda, armando a tenda, armando a tenda, até que ele chegou numa cidade chamada Sodoma. E aí o resto da história já conhecemos. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer assim, preste atenção, é isso exatamente o que a Bíblia diz. Depois que Ló se apartou de Abraão, disse o Senhor a Abraão: agora levanta os teus olhos e vê. E olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu te darei. Portanto, cruza essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, e onde você pisar as plantas dos teus pés, eu te darei a ti e a tua descendência essa terra como herança. É por isso que o povo de Israel depois vai para lá, porque Abraão andou na terra e pisou nessa terra. Os irmãos estão aí? Desde o mar Mediterrâneo até o Jordão, o mar Salgado, e desde o extremo sul até o extremo norte, no Monte Hermon. Ele andou toda a terra. Portanto, o Senhor deu a ele em herança essa terra, quando nenhum povo lá habitava. Os irmãos conseguem compreender isso? Agora olha a diferença. A Bíblia diz que Ló ergueu os olhos por conta própria e ele viu as terras de Moabe. E atraído pela vista, ele vai montando a sua tenda até chegar em Sodoma, e dali o final é trágico. Os irmãos estão aí? Quando Ló se separa de Abraão, Deus diz a Abraão: agora levanta os teus olhos e vê. Não é Abraão que levantou os olhos para ver, foi Deus que mandou que Abraão levantasse os olhos para ver. Olha a diferença de você tomar uma decisão baseado nos seus critérios lógicos, de você tomar uma decisão baseado na vontade do Senhor. Ló ergueu os olhos porque quis, Abraão ergueu os olhos porque Deus o mandou erguer. Se você for ver, de Ló vai vir duas descendências, essas duas descendências amaldiçoadas pelo Senhor, totalmente amaldiçoadas pelo Senhor. Por quê? Porque depois que Ló foge de Sodoma e a sua mulher vira uma estátua de sal, porque olhou para trás. Presta atenção, sal na Bíblia sempre fala de testemunho. Os irmãos estão aí? E ela saindo de Sodoma, ela olha para trás, e olhando para trás ela se torna uma estátua de sal, uma estátua de testemunho. O Senhor Jesus vai falar sobre ela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Diga por quê? Presta atenção, a Bíblia ela vai se resumir nisso. O povo de Israel sai do Egito, mas nunca esquece o Egito, sempre está olhando para trás. A mulher de Ló sai de Sodoma, mas continua olhando para trás, e virou uma estátua de testemunho. Os irmãos estão aí? Por isso que nós não podemos olhar para trás, por isso que nós não podemos desejar voltar ao mundo, por isso que nós temos que permitir que através do deserto o Senhor arranque do nosso coração tudo o que ficou do mundo, para que nós não fiquemos olhando para trás como a mulher de Ló.
E quando a mulher de Ló se torna uma estátua de sal, e então não há mais descendência para Ló, as filhas de Ló o embebedam, têm relação sexual com ele e têm filhos do próprio pai. E essas duas gerações que saem, elas saem amaldiçoadas. Os irmãos estão aí? Enquanto isso, Abraão vai para uma terra seca. Vai habitar numa terra seca, numa terra desértica. Mas a questão é que na terra desértica Deus o abençoou. Os irmãos estão aí? Porque presta atenção, é o Senhor que nos guia no deserto. A Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra da herança sem saber que era terra. A Bíblia diz que quando Abraão chegou em Canaã, havia fome na terra. Mas esse lugar vai se tornar uma terra que mana leite e mel, porque nela está a promessa do Senhor. Nesta mesma terra é que essas três tribos, Rúben, Gade e Manassés, estão olhando. É a mesma terra de Moabe. E eles estão olhando para essa terra, e eles então vão até Moisés e dizem assim: Moisés, nós não queremos cruzar o Jordão, nós não queremos tomar posse da herança que o Senhor prometeu, nós não queremos a terra que mana leite e mel, nós queremos nossa herança aqui. Moisés vai discutir com eles, tentando convencê-los a não fazer isso, mas eles estavam obstinados de coração. Os irmãos estão aí? Olha só, então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Números, capítulo de número 32, vamos ver o episódio. Números, capítulo de número 32, preste atenção, irmãos, você tem que ficar atento ao que eu estou falando, porque tem muita simbologia. Os irmãos estão aí? Números 32, 1. E os filhos de Rúben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. O que eles tinham? Gado. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Quantos estão aí? O que eles tinham? Gado. E a terra era boa para... Por que Ló foi para lá? Porque Ló tinha gado, e a terra era boa para gado. Bom, vieram, pois, os filhos de Gade, não os filhos do gado, né? Apesar que não muda muita coisa. Os filhos de Rúben, e falaram a Moisés e a Eleazer, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Resbom, e Elaelê, e Sebã, e Nebo, e Beom, todos esses príncipes, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. A lógica, Moisés, a terra que o Senhor feriu desse lado de cá do Jordão é uma terra para gado. E o que nós temos? Gado. Quantos estão aí? Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essas terras aos teus servos em possessão, não nos faça passar o Jordão. Diga, qual é o problema? Onde está a promessa do Senhor, a herança do Senhor para eles? Do outro lado do Jordão. E qual é o pedido deles? Não nos faça passar o Jordão. Verso 6, olha a briga de Moisés. Porém Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Rúben: e irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel,
para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, aqueles que morreram no deserto, pois quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra, chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha, isso 38 anos atrás. Moisés está dizendo assim, ó, vocês vão fazer de novo a mesma coisa que os seus pais fizeram? Desencorajar Israel de tomar posse da herança? Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo, que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Ou seja, se vocês fizerem a mesma coisa, e desanimarem de novo o povo de Israel, o Senhor vai se irar contra vocês, e vocês vão perecer novamente. Ou seja, seria mais 40 anos no deserto. Os irmãos estão aí? Diga assim, por quê? Porque Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés não quer cruzar o Jordão. Diga por quê? Porque eles têm gado e a terra que eles estão é uma terra para gado. Os irmãos estão aí? Observe isso. Então chegaram-se a ele e disseram, olha a proposta. Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Nada na Bíblia é por acaso. Os irmãos estão aí? Observe o argumento. Edificaremos aqui currais para o nosso gado e também cidade para as nossas. O que vinha primeiro para eles? O gado. A preocupação deles é com o gado. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles, além do... Nós não queremos a herança de Deus. Nós não vamos herdar junto com eles, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Te pergunto, essa foi a terra que Deus prometeu? Não. Olha lá. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, cada um de vós armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra seja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aí Moisés vai mudar a ordem, ó. Alguém com senso, né? Edificai cidade para as vossas crianças, e currais para as vossas
ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Mas pense primeiro nas crianças, depois no boi. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Coloca a ordem, já que você vai pecar, peca pelo menos na ordem certa. Os irmãos estão aí? 25. Então falaram os filhos de Gade, os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor Moisés, assim farão os teus servos. As nossas crianças, nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, os cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Eu vou dar a terra para eles. Quem foi que deu? Moisés. Não foi o Senhor. Os irmãos estão aí? Porém, se não passarem armados, terão possessão entre vós, na terra de Canaã. E respondeu os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gileade, aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, o reino de Og, que era um gigante, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades da terra ao seu redor. Entendeu a história? Sim ou não? O que nós lemos em Josué, depois que Moisés morre, é Josué relembrando eles. Lembra da promessa que vocês fizeram para Moisés? Pois bem, está na hora de cumprir. Edificam cidade aqui para os seus filhos, edifiquem currais para o gado, armem-se e vocês vão à frente das tribos de Israel, e enquanto todas as tribos não tomarem a terra, vocês não podem voltar. Os irmãos estão aí? Mas eles não tomaram Canaã como herança. Eles desprezaram a herança do Senhor. E quando começa-se a idolatria, preste atenção, se você for ler o livro de Juízes, por exemplo, você vai ver que vai começar a idolatria com o povo de Israel. As primeiras tribos a caírem na idolatria é a tribo de Gade, é a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. E quando a Assíria invade Israel e todas as tribos do norte vão desaparecer, as primeiras tribos que desaparecem é a tribo de Ruben, é a tribo de Gade e é a tribo de Manassés, a minha tribo de Manassés. Por quê? Porque eles não estavam no lugar da herança do Senhor, eles desprezaram a terra que o Senhor lhes tinha dado. Por quê? E aí eu quero elencar alguns motivos que fizeram eles não entrar na terra, desprezar a terra e não querer cruzar o Jordão. Por que eu quero fazer isso? Porque os motivos que levaram eles a desprezar a herança do Senhor, que era a terra de Canaã, é os mesmos motivos que nos levam a desprezar a nossa herança, que é a plenitude de Cristo. Quantos estão aí? Então vamos fazer um paralelo, porque é isso que nós estamos trabalhando, do porquê que aqueles que não entraram por incredulidade, por medo dos gigantes, têm um desconto. Amém, irmãos? Tinha gigante lá, irmãos. Eu estou com medo, quero morrer. Agora, esses aqui rejeitaram mesmo, nós não queremos. Não, mas o Senhor vai dar, mesmo que o Senhor nos dê, nós não queremos.
Nós queremos ficar aqui. Nós já temos nossa herança. Nós não precisamos da herança do Senhor. Nós já temos a nossa herança. Não nos faça cruzar o Jordão. Só para acrescentar um detalhe, o Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce, ou morte. Por isso que João Batista e Jesus batizavam as pessoas no Jordão, porque as pessoas morriam e nasciam de novo. Os irmãos estão aí? Então, Jordão significa morte. Cruzar o Jordão significa tomar a cruz para morrer. Quantos estão aí? Esse seria o assunto de uma próxima aula. Eles não quiseram cruzar o Jordão. Eles não quiseram tomar a cruz. Mas é para uma outra aula. Vamos ver aqui os motivos que impediram essas duas tribos e meia a não querer possuir a herança do Senhor, que é os mesmos motivos que até hoje levam muitos cristãos também a não querer possuir a herança do Senhor. O primeiro motivo está justamente no versículo de número 1, do capítulo 32. Vamos lá, olha só. Os irmãos estão aí? 32, 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Diga assim, primeiro motivo que impediu eles de entrarem na herança do Senhor, chama-se prosperidade. Quantos estão aí? Lembra da história de um tal de Jesus, que certa vez, interpelado por um jovem de muita posse, que disse a ele assim: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus respondeu: é simples. Você não conhece os 10 mandamentos? Conheço, cumpre eles. Não, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Nunca quebrei nenhum mandamento. Óbvio que era mentira. Mas Jesus continuou a conversa. Bom, já que você fez isso, tem mais uma coisa que você precisa fazer. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e essa não é a pior parte. Os irmãos estão aí? A pior parte é essa: depois vem e me segue. Porque as pessoas ficam presas no vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é seguir a Jesus. Diga por quê? Porque só existe uma forma de seguir a Jesus: se você negar a si mesmo e todos os dias tomar a cruz, passar o Jordão. E qual que foi a reação? Ele saiu triste porque ele tinha muitas posses. Olha para mim, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, e tente entender o que eu vou te dizer. Se existe uma maldição na vida de alguém, é Deus enriquecer essa pessoa antes dela conhecer a Cristo. Porque Jesus não mentiu. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, seja isso o que for, o que nós entendemos que é algo difícil, se não quase impossível. Amém? Ah, a agulha é o buraco que tinha, não importa, irmão. Jesus está dizendo assim, ó, é dificílimo um rico entrar no reino dos céus, por causa das suas muitas posses. Porque quando nós somos prósperos, antes de conhecer o Senhor, antes de termos o Senhor, nós confiamos em nossas riquezas, nós confiamos no dinheiro.
Aquela parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, daquele homem que construiu celeiros e colheu e encheu os celeiros, e os celeiros não cabiam mais, e ele destruiu os celeiros e fez maiores ainda, e encheu de novo os celeiros, e disse assim: folga minha alma, porque eu tenho recurso por muitos anos, para muitos anos eu tenho recurso. E qual foi a fala de Jesus? Louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que farás? O que dará o homem em troca de sua alma? Então perceba, irmãos, que a prosperidade se torna um Deus nas nossas vidas. A prosperidade, o dinheiro, é a única coisa que Jesus comparou ao Senhor. Quando ele diz: vocês não podem servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e servir as riquezas. Então observe, a prosperidade fora da herança de Deus, irmãos, não é bênção, é maldição, porque esse dinheiro, essa prosperidade, vai impedir que você cruze o Jordão. Porque para que eu vou cruzar o Jordão se eu já sou próspero aqui? Para que eu vou buscar a plenitude de Cristo, se o meu dinheiro é que me defende? Se eu compro tudo o que eu quero com o meu dinheiro? Então observe, eles tinham muito gado, e a terra que eles estavam é uma terra, irmãos, observe, tem gente gritando no coração, com seriedade: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Diga por quê. Não tem onde cair morto, não aguenta mais essa vida, quer ir embora, irmão, quer estar com Cristo. Mas tem gente está dizendo assim: Senhor, não vem agora não, eu não desfrutei tudo ainda que eu posso desfrutar, que eu tenho muito dinheiro para gastar ainda, Senhor. Eu não comprei os carros que eu queria, eu não morei nas casas que eu queria, eu não fiz as viagens que eu queria. Então a prosperidade dessas tribos impediram eles de querer cruzar o Jordão, de entrar na herança, na plenitude de Cristo. A mesma coisa acontece conosco. Irmãos, olha para mim, quantos ricos mesmo, rico com dinheiro, e eu vou falar rasgado, amém, irmãos? Doa a quem doer, se doeu aí, se arrepende. Quantos ricos mesmo, dinheiro mesmo, você conhece que estão se esmerilhando na obra do Senhor? Se você conhecer algum, você me aponta, que eu preciso conhecer. Nós temos que pegar, fazer um aquário, um negócio assim, que nem da bateria, botar dentro, e vai, irmãos, visitação. Diga por quê? Porque nunca tem tempo. Por quê? Porque tem muito gado. Vou mexer com o Jordão, com invadice, para que isso? Para que esse povo vive tão deslumbrado com esse negócio de igreja de Cristo? Para que isso? E sabe o que os infelizes ainda falam? Sabe o que eles falaram? Eles disseram assim, foi Deus que nos deu essa terra, foi Deus que destruiu o povo diante de nós. Você sabe o que eles falam? Eles falam assim, eu sou rico e não faço nada do que eles falam. Não dizimo, não oferto, não primicio, não faço nada, e sou rico. E eles acham que isso é uma bênção. Mas deixa eu dizer para você, uma riqueza antes de você possuir a herança, não é bênção, é maldição, porque vai te prender no lugar que você está.
E você vai dizer que nem esse povo disse: não me faça cruzar o Jordão, não me faça tomar a cruz. Quantos estão aí? Isso é sério, irmãos? Ah, Senhor, me prospera. Calma aí, filho. Você está pronto para prosperar? Ou o dinheiro ainda é um ídolo no teu coração? Porque se o Senhor te der condição para você comprar a casa que você quiser, o carro que você quiser, fazer a viagem que você quiser, você vai continuar servindo o Senhor? Você vai continuar devotando a sua vida a fazer a vontade dEle, para então tomar posse da herança que Ele tem para você? Porque se o seu coração não é esse, você não deveria prosperar. Muito pelo contrário, você deveria ser mantido meio que na miséria. Diga por quê? Porque na miséria nós aprendemos a depender do Senhor. Volto a repetir a frase do apóstolo Paulo a Timóteo: tendo o que comer, e tendo com o que se vestir, estejais contentes. Vamos abrir o texto. Sua cara de incrédulo me faz abrir o texto. Vamos lá. Primeira Timóteo capítulo 6, verso 7. Vê se no assunto não é o mesmo. Porque você sabe que a Bíblia que o apóstolo Paulo lia era o Pentateuco, né? Tudo que ele tirou do Pentateuco. Ele não tirou de outro lugar. Não, Paulo lia o Novo Testamento. Que Novo Testamento, irmão? Ele estava escrevendo o Novo Testamento. A Bíblia de Paulo era o Pentateuco. Quantos estão aí? 1 Timóteo 6, verso 7. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, comida, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você está contente em ter o que comer e com o que se vestir? Amém? Mas os que querem ser ricos, caem em, lê comigo, irmão, cai no quê? Tentação, e em que mais? E em laços, e em que mais? Em muitos desejos loucos e nocivos. Os irmãos estão aí? Que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram e sem fé é impossível agradar. Essas três tribos, irmãos, não agradaram a Deus, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então diga assim: a prosperidade é um problema quando nós temos que atravessar o Jordão. Rico não toma a cruz, irmão. Rico paga para alguém tomar a cruz no lugar dele. Tinha um irmão lá na nossa congregação. Esse irmão era muito generoso. Aí, enquanto com Deus, aí ele dizia assim: eu vou pagar 10 de inscrição. Amém, irmão? Aí, nós tínhamos, na época que nós estávamos ligados à comunidade de Cruzeiro, nós tínhamos que ir para o EPL, isso era caro, muito caro. Para ir de ônibus, ficava em torno de 700, 800 reais por pessoa. Aí ele dizia assim: não, vou pagar para 5 ir.
Que irmão generoso. Aí um dia o Senhor falou comigo. Falou, você não vai aceitar mais. Mas por quê? Porque ele faz isso por desencargo de consciência. Porque ele não leva ninguém para o encontro. Ele não trabalha no encontro, ele não serve no encontro, ele não aparece no encontro, ele não vai para o EPL. E o que ele tem? Dinheiro. Então, como ele não quer tomar a cruz, ele paga para alguém tomar no lugar dele. Aí chegou o bonito. Ô pastor, vai ter encontro, né? Vou? Vai. Então, eu vou doar as carnes, que não é barato, todas as carnes, e vou pagar mais 10 inscrição. Falei, guarda o seu dinheiro. Ah, por quê? Porque o Senhor disse para mim não receber. É, pastor, mas por quê? Meu dinheiro não é igual a todo mundo? É, mas o Senhor disse para não receber. É por quê? Porque o Senhor disse que você está comprando pessoas para tomarem a cruz que você deve carregar. Quer ajudar no encontro? Vem servir. Diga, prosperidade. Para que passar o Jordão? Para que a plenitude de Cristo, se a vida que eu estou vivendo aqui já é uma vida excelente? Quantos estão aí? Posso aliviar se os irmãos quiserem. Hã? Posso dizer que você é bonitinho, que fica tranquilo, que você pode correr de trás de dinheiro a vida inteira, que não vai ter problema. Só é mentira. Quantos estão aí? Olha só, verso 17, ainda de Timóteo. Manda aos ricos desse mundo, diga aos ricos desse mundo, porque tem os ricos nesse mundo e tem os ricos do outro mundo. Tem quem tem tesouro na terra e tem quem tem tesouro no céu. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Você sabia que tem igreja fazendo área VIP? Para gente com dinheiro? Você não sabia, não? Tem área VIP agora para quem tem dinheiro. A entrada é exclusiva, a garagem é exclusiva e as cadeiras são cercadas também, são exclusivas. Irmão, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta de ficar quieto, né? Eu deveria dar conta de ficar quieto. O que eu tenho a ver com isso? Mas para mim, irmãos, esse povo não está servindo a Deus. Esse povo está servindo a Mamon. O Senhor deles é outro. Quantos estão aí? Diga, desprezaram a herança, porque eram prósperos, tinham muito gado. Aí ele termina assim: os ricos, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que o possam se apoderar da vida eterna. Esse bom fundamento para o futuro não é na terra, é no céu, é granjear amigos com as riquezas injustas,
para que quando elas te faltarem, eles te recebam em suas mansões celestiais. É o que disse Jesus lá em Lucas 16. Então, primeiro, prosperidade. Desprezaram a herança por causa da prosperidade. E quando é alguém que tem muito dinheiro, irmãos, dá-se um desconto. Agora tem gente que nem tão próspero é. E está desprezando a herança do Senhor por 100, 200 reais a mais do salário no final do mês. Vamos servir, não posso, eu tenho que fazer hora extra. Mas por quê? Porque eu vou ganhar 200 reais a mais no final do mês. Pastor, você não se preocupa com a minha vida aqui nessa terra? Aqui nessa terra, irmão, morrer é lucro. Eu tenho cuidado com a tua alma. E não adianta querer fazer pressão psicológica para cima de mim. Porque nós estamos aqui atravessando um deserto. Não há conforto nesse deserto. Há corações sendo provados todos os dias. E outra, é o Senhor quem nos sustenta. É como ele disse, 40 anos e nunca vos faltou nada. Nunca faltou o pão, as roupas não envelheceram, as sandálias cresceram no pé, nunca lhes faltou nada. Quem nos sustenta é o Senhor. Então, nós precisamos aceitar a vida que o Senhor quer nos dar. E viver pela nossa herança, cruzar o Jordão e entrar em Canaã. Amém? Quantos estão aí? Segundo motivo que reteram eles, para eles não tomarem posse da herança, que também serve para nós como exemplo. No verso de número 2, os irmãos estão aí? Vieram, pois, os filhos de Gade, e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazer, o sacerdote, e os chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dilbom, e Jazer, e Ninra, e Resbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, terra para gado, e os teus servos têm gado. Diga assim, essa terra aqui, foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem feriu os reis dessa terra. Diga assim, não entraram, porque trocaram a herança pela bênção. Quantos estão aí? De fato foi o Senhor quem feriu os reis que ali estavam. Entre eles um rei gigante chamado Og, que tinha pelo menos 4 metros de altura. O Senhor os feriu, o Senhor feriu todas as cidades que ali estavam. Mas o fato do Senhor ter os abençoado naquele lugar, não significava que aquele lugar era o lugar da herança. O Senhor só feriu esses reis para que eles pudessem passar o Jordão e tomar posse da herança. E eles trocam a herança pela bênção. Eles trocam a herança por uma bênção terrena, local, momentânea. Irmãos, quantos crentes não vivem assim? Pastor, se o Senhor consertar meu casamento, eu já estou satisfeito. Filho, consertar seu casamento não é a herança do Senhor para você. Então quer dizer que o Senhor não vai consertar? Não, Ele vai consertar, mas você não pode parar aí. Porque quantos de nós aqui, quantas pessoas vieram para a igreja por causa de um problema, e na hora que o problema foi resolvido, parou, estacionou.
e ainda dá testemunho. Não, olha, irmãos, eu estava perdendo a minha família, graças a Deus, o Senhor restaurou minha família, tá, mas agora você atravessou o Jordão e está tomando posse da herança. Não, Ele consertou minha família, agora tá bom, tá ótimo, a gente vive bem. Inclusive tem domingo que a gente não vem para reunião, porque a gente sai para ir para o parque, passear, está tão bem agora que estamos desfrutando, estamos curtindo, indo para a praia. Eu tinha que ter pregado essa no começo, né? Oxe, para não terminar assim, né? Diga, troca o Senhor da bênção pela bênção do Senhor. Se o Senhor me abençoar, que se exploda o Senhor, eu quero é a bênção. O Senhor já destruiu os reis aqui, já nos deu a terra, essa terra aqui está ótimo para nós, não precisamos de mais que isso. Não, presta atenção, não entram na herança, porque não tiram os olhos da bênção. Irmãos, o final da nossa carreira é chegarmos à plenitude de Cristo, nada menos do que isso. Que o Senhor faça tudo o que Ele puder fazer, te enriqueça, te dê dinheiro, te dê casamento, te dê filhos abençoados, te dê casa, te dê carro, te dê tudo, nunca tire os olhos da tua herança, e a tua herança é a plenitude de Cristo. Não pare no meio do caminho por causa que você alcançou uma bênção que você queria. Esse povo está desprezando a herança, porque encontraram uma bênção do Senhor. Todos os lugares que o Senhor operou grandes milagres com o povo queria ficar lá, não queria continuar andando, e assim são os cristãos. Eu sempre conto testemunho, eu gosto de contar porque eu sempre lembro. Eu lembro de um irmão que, por muitos dias, nós tínhamos uma oração em Cruzeiro. Isso ainda sou jovem, né, mas eu era muito mais jovem na época. E esse irmão não queria um emprego, e ele tinha um pouco de deficiência na cabeça. Ele não era muito certo, então era difícil encontrar um emprego, porque ele não era muito certo. E nós orando, nós orávamos todos os dias, da meia-noite a 1h da manhã, todas as noites ele estava lá. E ele morava para frente da minha casa, que já era muito longe, a dele era mais longe ainda. E ele ia todos os dias e orava todos os dias, quero um emprego, conseguiu um emprego na melhor empresa da cidade, o Lático. Não sei se você conhece, já comeu aí os queijos do Lático, Criolo e outros queijos, lá de Cruzeiro do Oeste. Tampico, tomou Tampico já? Lá de Cruzeiro do Oeste, da Lático. E ele conseguiu um emprego lá, irmãos, prosperou. Segundo, terceiro mês, tirou a carteira, comprou uma moto. Nunca mais apareceu. E aí nós encontrávamos ele, Lourenço, o nome dele. Ô Lourenço, que ele sempre passava na avenida onde eu subia para ir para ele. Ô Lourenço, não sumiu? Está onde? Ah, não, é que essa semana eu vou para a festa que vai ter lá não sei aonde. Essa semana eu vou não sei aonde. Essa semana tem, não, vou lavar a moto no sábado, não vai dar para ir para... Passa-se uns dias, ele é mandado embora, não passou na experiência. A Honda vem e leva a moto embora. Porque na época era assim, não pagava, caminhãozinho encostava, bora. Financiado. Passa uma semana, quem que volta para a oração? O Lourenço. Fiel. Quantos estão aí? Olha para mim. Posso falar, irmãos? Enquanto o Senhor não ganhar todo o seu coração, cuide com o que você pede a Deus. Tem irmãs pedindo para casar, mas você não pode casar ainda.
Fica firme, irmã. Diga por quê. Porque você está tão fascinada com esse negócio de casamento, e você acha que isso é tanta solução na tua vida, que se você casar agora, você vai colocar esse homem como seu ídolo, no lugar de Deus. Eu tenho assistido isso por mais de 15 anos. Pastor, conheci um fulano, é uma bênção, pastor, falta só converter. Vou casar. Daqui a pouco, cadê a irmã? Sumiu. Ah, por quê? Ah, não, ele não quer ir para o culto. Tá, ele não quer ir para o culto, e você? É, que eu não posso ir sem meu marido, né? Entendi. E vice-versa. Serve para os irmãos também. Irmãos, eu creio que quando nós chegarmos na glória, se o Senhor abrir para nós nossas vidas, a gente vai ver e vamos agradecer mais pelos nãos do que pelos sims. Porque os nãos nos protegem muito. Porque se o Senhor nos der o que nós queremos, quando nós queremos, nós o abandonamos. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Deus deu a eles todo o ouro do Egito e toda a prata do Egito. O que eles fizeram com isso? Um bezerro de ouro, e foram adorar. Diga bênção. Trocaram a herança pela bênção. Os irmãos estão aí? Aguenta mais um pouco? Continuando. Verso de número 7. Palavras de Moisés. Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não possuam a terra que o Senhor lhes tem dado? Retidos pelo desânimo. Olha para mim. Eu tenho uma terra fértil aqui. Eu tenho uma terra que serve para o meu gado aqui. Tá certo. O Senhor prometeu que a herança é lá, mas poxa vida, está aqui. Eu vou ter que fazer um esforço gigante para cruzar esse Jordão. Eu vou ter que fazer um esforço gigante para lutar contra os 7 povos que estão na terra. Dentre eles, gigantes. Ah, não. Vou ficar aqui mesmo. Estou chamando de desânimo, mas eu poderia chamar de preguiça. Dá na mesma? Trabalhão que vai dar isso. Eu já falei para os irmãos que existe um demônio chamado preguiça, né? Esse é o pior de todos. Diga por quê? Ele não sai em nome de Jesus. Sai não, você é rebelde. Me responde, por que você não lê mais a Bíblia? Por que você não ora mais? Por que você não jejua mais? Estou falando que não sai em nome de Jesus? Talvez já era para você estar em um outro nível de vida espiritual, mas o desânimo, a preguiça toma conta de você. Irmão, os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Porque eles não têm coragem de cruzar o Jordão. Dá muito trabalho. Quantos irmãos congregam aqui? Hã? Não estou perguntando se conhece. Quantos no número? Quantos congregam aqui? É mais ou menos esse número aqui mesmo? É mais? Bem mais?
Certeza, irmão? Cadê o resto? Hã? Cadê o resto? Óbvio. Haverá exceções, amém, irmãos? Pessoas que realmente não puderam vir e não tem o que fazer. Agora, todo mundo do resto não pôde vir? O que é mais fácil? 5, 6, 7 horas de palavra ou um churrasquinho na grelha no sábado? Hã? A carne chega a saltar, né, irmão? Vou nem falar de churrasco de novo, que não tem um irmão que virou o olho ali, quase que manifestou. Diga, preguiça. Abandonaram a herança por não ora, não jejua, não lê a palavra. Quero dar um conselho a você. Leia de novo os 5 livros: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Hebreus. E vou te dar a ordem de leitura. Êxodo do 1 ao 20. Os irmãos estão aí? Para no 20. Números do 10 até o final do livro. Os irmãos estão aí? Porque essa é a caminhada. Aí você volta. Números 20 em diante, ou melhor, Êxodo 20 em diante, que vai ser as leis, o fazer do tabernáculo. Amém, irmãos? Aí depois você lê Números do 1 ao 10, que vai contar o número das tribos. Levítico pula. Não precisa ler Levítico, porque só fala sobre as leis cerimoniais. E depois você lê todo o Deuteronômio, que é a recapitulação de toda essa história. Se você lê Êxodo do 1 ao 20 e Números do 10 ao final do livro, você leu toda a história cronológica. Depois você vai ler os detalhes do que Deus mandou fazer. E aí Deuteronômio, toda a repetição da história. Aí você vai lá e lê Hebreus, que é a comparação entre toda essa jornada. Pronto. Você vai entender tudo que eu preguei nesses 2 dias. Quanto tempo eu vou gastar para isso? Depende. Depende do quê? Da preguiça. Eu faço em um dia. Pastor, um dia ainda sobra muito tempo. Meu Deus. Muito tempo. Dá para você ler 2 vezes isso em um dia, se você quiser. Diga, para tomar posse da herança, a preguiça não pode me deter. Você ora, irmão. Não aqui na igreja. Não para comer. E não para dormir. Orar mesmo. Ter vida devocional com o Senhor. Eles desprezaram a herança por causa da preguiça. Os irmãos estão aí? E olha só que interessante, para nós encerrarmos aqui. Verso de número 16. Mais um motivo que também tem a ver conosco. Eles então chegaram-se a Moisés, e disseram: edificaremos casas, currais aqui para o nosso gado e cidade para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades, fortes por causa dos moradores da terra. E voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam em posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão.
nem mais adiante, porque já temos a nossa herança aquém do Jordão ao Oriente. Olha para mim, eles trocaram a herança por uma concessão. Isso aqui não é a vontade do Senhor, isso aqui é uma concessão de Moisés. Você consegue entender a diferença? É a mesma questão, quando os fariseus interrogam Jesus, no capítulo 19 de Mateus, acerca do casamento. Quantos se lembram? Eles queriam pegar Jesus, e disseram: olha, Moisés disse que nós podemos repudiar nossa mulher por qualquer motivo. O que é que você diz? Aí Jesus responde assim: como foi desde o princípio? Volte ao princípio, como é que foi desde o princípio? E outra, Moisés lhes permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, por causa que o coração de vocês é duro, Moisés abriu uma concessão, mas essa não é a vontade do Senhor. Não é a vontade do Senhor, nunca foi, porque não foi assim desde o princípio. Observe, irmãos, há muitas coisas que a maioria das coisas, a grande maioria, o Senhor não vai nos obrigar a fazer, porque o Senhor, Ele não nos violenta. O Senhor fala, olha o que diz o texto em Hebreus que nós lemos: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso, porque eu posso endurecer o coração se eu quiser. O Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, não é um rolo compressor que vai obrigar você a fazer alguma coisa, e quando você endurece o seu coração, você sugere concessão. Então tá, Senhor, ó, eu não vou liderar a célula, mas ó, eu abro a minha casa. Tá bom, ok, beleza. Ó, tá vendo, o Senhor aceitou. Diga, uma concessão. Não é a vontade do Senhor, é uma. Olha para mim, era a vontade do Senhor que a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés não possuísse a herança? Não. A vontade do Senhor é que eles possuíssem a herança, porque essa é a herança do Senhor para eles. Moisés abriu uma concessão por causa da dureza do coração. Cuidado com isso, irmãos, porque olha para mim, quando o Senhor abre uma concessão, nada te acontece. Não cai um raio na tua cabeça, e por não cair um raio na tua cabeça, porque deveria cair, mas por não cair, o que você fica achando? Está tudo bem, está tudo certo, está vendo, ó? Continuo com a minha vida normal, está tudo certo, está tudo bem. Diga, qual é o problema? A hora que for acertar as contas. Olha para mim, Mateus capítulo 7, verso de número 22, vai dizer assim: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos do demônios, curamos enfermos e operamos muitas maravilhas. Mas eu os direi abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Agora olha para mim, esse povo passou a vida inteira fazendo algo que o Senhor não queria que eles fizessem. Porque gente que expulsa demônio, cura enfermo e opera maravilha, não é crente ruim não, irmão, é crente bom. Quantos estão aí? Quantos crentes você conhece que expulsa demônio, cura enfermo e opera maravilha? Agora, por que estão sendo reprovados? Por causa do verso 21. O que está no verso 21? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade do meu Pai que está nos céus. Diga assim: fazer a vontade do Pai não é o mesmo que fazer uma concessão. O que é uma concessão? Eu sei qual que é a vontade de Deus, eu miro algo parecido e falo, vou fazer isso aqui mesmo. E nós, irmãos, nós não temos direito, e nós não temos autoridade para mudar a vontade do Senhor. A sua concessão, que você vive abrindo o tempo todo quando a vontade do Senhor te confronta, não vai te levar para a terra da herança, vai fazer você ficar aquém do Jordão, onde você será reprovado, e talvez ouça isso aqui do Senhor: mas Senhor, a minha vida inteira eu fiz isso para o Senhor. Tá, mas não era isso que eu queria que você fizesse. Concessão é a sua própria escolha, por causa do coração duro. Irmãos, obedecer é a melhor coisa. Lembra-te de Saul. Toda vez que você pensar em obediência, lembra de Saul. Deus disse: vai lá, mata todos os amalequitas, mata o rei, mata tudo, mata homem, mulher, criança, gado, mata tudo. O que Saul teve? Uma boa ideia: vou trazer o gado gordo, oferecer ao Senhor como holocausto, vou trazer o rei também aqui. Diga, qual é a grande questão? Que Amaleque, os amalequitas e os filisteus juntos, foram quem mataram Saul e seus filhos. Sabe por quê? Porque ele abriu uma concessão. Não entraram porque trocaram a vontade de Deus por... O que o Senhor quer que você faça? Faz, irmão. Faz. Vai e faz. Sabe, na minha cabeça vem 1000 ideias. Eu estava até falando com o Caio e com o pastor Joaci agora ali, sobre uma tentação que eu tenho. Tem uma coisa que me tenta demais, irmão. Você não vai nem acreditar. Vou nem falar para você não... Melhor eu falar para você não ficar achando bobagem também, né? Irmão, vou dizer para você: coloca um saco de dinheiro na minha frente, não me tenta. Pode colocar a mulher mais bonita que for, não me tenta. Pode colocar fama, status, não estou nem aí para isso. Mas não coloca um caminhão. Eu sou apaixonado por caminhão. E de quando em quando eu me pego viajando, irmão, literalmente, não viajando no caminhão, viajando como se eu estivesse viajando com o caminhão. Sou apaixonado em caminhão. Sim, é uma coisa que eu vou dizer para você, tem que orar e tem que repreender, não é brincadeira. E aí, você fica imaginando, igreja, problema, não sei o que, e vai. E às vezes, né, de quando em quando sobra um dinheirinho que dá para comprar um caminhão. Eu falo, vou comprar um caminhão e vou sumir na estrada, irmão. Que pecado há nisso? E às vezes até fala assim, vou evangelizar de cidade em cidade. É uma boa ideia. Por que você não vai? Qual que é o problema disso? Diga, qual é o problema? Concessão. Não fui chamado para dirigir caminhão, irmão. Fui chamado para fazer isso aqui, ó. Pregar a palavra. Consegue entender? Então eu tenho que pregar a palavra. Abriram mão da herança porque fizeram... Olha para mim. Você sabe qual que é a diferença entre desobedecer a Deus completamente e fazer uma concessão? Nenhuma.
das duas formas você não entra na herança na terra. Quantas concessões você já tem feito? Quantas boas ideias você já apresentou ao Senhor? E aí você vai no seu líder de célula, no seu discipulador, no seu pastor, você conta aquela história para ele, ele não tem como obrigar você a fazer nada, ele concorda com você, que nem Moisés. Então tá bom, fiquem aí. Vocês querem, fica aí. Eu vou te falar de algo que eu já vi repetir dezenas de vezes, se não centenas de vezes, nesses pouco mais de 15 anos como pastor de igreja local. Alguém que chega e diz assim: pastor, eu preciso dar um tempo no ministério, estou cansado. Aí eu falo assim: olha, tudo bem, você está cansado? Estou. Tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai desviar. Ô pastor, vira essa boca para lá. Falei, eu viro, mas você vai desviar. Não, não vou. Irmãos, 2 meses, quando muito, não, daqui a pouco eu volto. Nenhum até hoje, nenhum voltou. Sabe por quê? Porque quando você decide fazer uma concessão pela tua própria vontade, irmãos, é morrer sem cruzar o Jordão. Eu aprendi uma coisa. Está cansado? Tô. Vai cansado mesmo. Porque não dá para olhar para trás. Continua crendo cansado, vai se arrastando. Como diz Hebreus, né? As mãos desconjuntadas, os joelhos, irmão, levanta e vai arrastando. Só não para, porque nós não somos daqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós só paramos quando nós tomarmos posse completamente da nossa herança, e a nossa herança é a plenitude de Cristo. Antes disso, irmão, nada. Você sabe quem é que gosta de te dar ideias de concessão? Faraó. Vai os velhos, fica as crianças. Vai as crianças, fica os velhos. Não, vão ali no caminho de 3 dias, depois vocês voltam. E ora por mim também. Qual foi a resposta de Deus? Não ficará uma unha no Egito. Não tem concessão. Vai sair todo o meu povo. Que nós possamos entender que a nossa herança é a plenitude de Cristo, e que assim como o povo de Israel no deserto, nós também podemos ser reprovados. Somos salvos, não vamos mais para o inferno, mas podemos ser reprovados, e não entrar na plenitude de Cristo, que para nós significa o mesmo que tomar posse do reino que nós aprendemos lá atrás. Lembra do reino? Entrar no reino, reinar com Cristo é a mesma coisa, mas nós estamos aprofundando mais o entendimento, mas é exatamente a mesma coisa. Amém, irmãos? Reinar com Cristo é se tornar um com Ele. Isso é reinar com Cristo, e tem a ver com a sua fé, e principalmente com a sua perseverança. Eu só paro depois que eu cruzar o Jordão. Amém, irmãos? Se tivermos uma oportunidade, eu quero vir falar para os irmãos sobre o Jordão. E sobre as 12 pedras que foram colocadas no fundo do Jordão.
onde os sacerdotes pisaram no fundo, no leito do rio Jordão, porque para o povo atravessar o Jordão, vai ter que ter gente disponível a ficar firme e parada na morte. Vai ter que ter gente disponível a ficar morto, para que o povo cruze, senão não vai cruzar. Quantos estão aí? Oremos. Te rendemos graças, Senhor. Obrigado por esses 2 dias, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito. Somos tão gratos ao Senhor, porque a Tua palavra fala conosco, Senhor, de uma forma tão firme. Tua palavra transpassa o nosso coração, nossas almas, ó Deus, nos levando a profundas reflexões acerca de nós mesmos. Tua palavra é luz, Senhor, e nós somos extremamente gratos, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua insistindo conosco, através do Teu Espírito, falando conosco, nos moldando, Senhor. Nós sabemos que nós somos um povo de dura cerviz, somos um povo de coração duro, mas nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça essa pedra, ó Deus, e que o Senhor nos dará um coração de carne, disposto e obediente à Tua voz. Sabemos que esses gigantes que estão diante de nós, não seremos nós que iremos derrubá-los, é o Senhor que vai adiante de nós, é o Senhor que vencerá um por um. Nós nos colocamos e nos confiamos em Tuas mãos, para que através da Tua palavra, do Teu Espírito e do agir do Teu Espírito nas disciplinas desse deserto, o Senhor nos molde completamente, nos levando a tomar posse da nossa terra prometida, Jesus Cristo em sua plenitude. Assim eu oro, Senhor, crendo que esta é a Tua igreja, é o Teu povo, são ovelhas do Teu rebanho, Senhor, e que em cada vida que aqui está, o Senhor tem pleno controle. Oramos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem falado a nós, pela sua misericórdia e pela sua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Pastor?